Estamos iniciando mais um programa Pensando em Educação, um programa da UCIP PIDA 21, em colaboração com a TV Unimep e a Rádio Educativa FM. E hoje temos aqui como nosso convidado o Fábio do Amaral Sanches, que é gerente administrativo do Instituto Formar. E a nossa conversa hoje é sobre a aprendizagem profissional. Olá, Fábio. Olá. Fábio, explica aqui para os nossos ouvintes e telespectadores o que é o Instituto Formar. Bom, primeiramente, obrigado. Em nome do Instituto, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. O Instituto Formar ele existe em Piracicaba há 46 anos, anteriormente denominado como Guarda Mirim de Piracicaba. Houve uma mudança por uma série de questões dessa denominação e a finalidade continua a mesma, dar oportunidades para os jovens que têm a necessidade de entrar no mundo do trabalho através da profissionalização. Quantas pessoas hoje vocês têm lá? Quantos alunos no total? Hoje, em torno de 500 adolescentes e jovens fazem parte do quadro de aprendizes do Instituto. Inclusive, você foi um deles, né? Que me avisaram. Sim, eu ingressei ainda na época como guarda-mirim em 1999. E aí tive a oportunidade de fazer um estágio numa empresa e depois retornei à administração. Então, já estão criando seu próprio quadro aí a partir dos ex-alunos, né? Isso é muito bom. Sim, com certeza. Essa é uma característica, inclusive das ONGs, né? Que despertam essa paixão nas pessoas e depois as pessoas voltam para retribuir esse trabalho, através do trabalho do que a ONG prestou, dessa oportunidade que dificilmente haveria em outras situações, Como é que vocês veem hoje a questão profissional em Piracicaba? Quer dizer, como é que está a cidade hoje? Na atuação do Instituto, que é na área administrativa, inserção de aprendizes na área administrativa, a gente tem um bom mercado por conta de que qualquer empresa ela tem uma área administrativa, seja ela metalúrgica, de produção, ou um banco, qualquer segmento ele tem uma área administrativa, mesmo que seja pequena na cidade, mas ele tem. Então é um mercado que ele é amplo, tem espaço para todos e a oportunidade ela existe sim. E quais cursos vocês oferecem? Hoje o programa de aprendizagem do Instituto Formar, validado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é na área de assistente administrativo. Então tem uma classificação brasileira de ocupação que permite a formação do assistente administrativo durante os 2 anos. Quais são as regras para que as pessoas possam participar do curso? O que é exigido para que a pessoa possa se inscrever? Bom, nesse momento estão abertas as inscrições. A primeira etapa é a pessoa ir até a nossa sede para retirar uma senha. E essa senha tem uma data e um horário que ela pode retornar para fazer o cadastramento e iniciar a participação no processo seletivo. A retirada dessa senha ela começou ontem, dia 22, vai até o dia 6 de setembro, das 8h30 às 16h30. A nossa sede que fica ali próximo ao terminal do Piracicamirim, bem ao lado. Então, tanto o responsável legal como o próprio adolescente interessado podem ir lá, não precisa levar documento nenhum. Essa é a primeira etapa para ele participar desse processo. A segunda etapa, ele vai passar por uma avaliação socioeconômica. Como nós temos um número limitado de vagas, hoje são 250 vagas abertas. E a procura é grande. A procura é grande. A gente consegue atender, infelizmente, algo em torno de 1/3, algumas vezes 1/4 do número total de pessoas que procuram. Então, a próxima etapa é uma avaliação socioeconômica. Dentre os inscritos, a gente vai ter que beneficiar aqueles que têm maior necessidade. Maior carência, né? Sim, o critério ele é socioeconômico, que dificilmente teria a oportunidade de estar pagando um curso, de se matricular em alguma outra instituição que tivesse que arcar com mensalidades, custo de material. Qual que é a idade mínima para as pessoas? 15 anos. Esse ano o processo está aberto para os nascidos em 1998. Só os nascidos nesse ano? Esse ano, sim, 98. Tá. E como é que são realizados os cursos? Quanto tempo dura? Qual que é a dinâmica? Qualquer programa de aprendizagem, pela lei, uma lei federal, Lei 10.097, que é a lei do aprendiz,
ele prevê uma concomitância entre a teoria e a prática. Então, os aprendizes do Instituto Formar, eles ficam uma jornada fazendo a prática na empresa, né, nas empresas conveniadas. Hoje são em torno de 60 empresas conveniadas. E a teoria é feita no Instituto todos os dias. Então, de segunda a sexta, eles ficam algumas horas na empresa e algumas horas no Instituto, em sala de aula, com professores gabaritados, que são contratados pelo Instituto para cada matéria específica do programa. Tá. E quais são as matérias, no geral? São as matérias básicas, como língua portuguesa? O que na verdade, vocês têm lá no currículo? Existe um treinamento básico de formação, que na verdade ele inicia-se antes até do programa de aprendizagem, que ele dura 3 meses. E ali é um reforço mesmo das matérias básicas do ensino regular. Então, matemática, gramática, essas matérias que fazem parte do currículo da escola mesmo são reforçadas. Tá? Porque infelizmente a gente sente uma carência. É uma dificuldade, jovens, né? E a cada ano a gente percebe que isso vem piorando. Seja na questão da redação, Sim. que é feita no próprio processo seletivo, né? Como depois, se ele não tiver esse aporte no início, para ele acompanhar o programa de aprendizagem depois, ele vai ter uma certa dificuldade. Então, nesses 3 meses, a gente pauta essas matérias mais básicas, como também ética, cidadania, uma formação, né? Já inicia nesse momento essa questão da formação ética desses aprendizes. E o programa de aprendizagem depois, que tem a duração de 2 anos, ele vai focar essas matérias mais voltadas para o ambiente empresarial. Então ele aprende como funciona um departamento financeiro, um departamento de logística, o departamento administrativo em si. Ele passa por todos os departamentos dentro da sala de aula, né? São 920 horas aula durante os 2 anos. E aí ele recebe informações sobre essas matérias específicas de cada ambiente da empresa. Então, ao longo dos anos, vocês têm notado que a escolaridade ela está precária, pelo menos desses alunos que procuram. Infelizmente, a gente percebe um déficit muito grande em relação a esses alunos que ingressam. O público que a gente atende, geralmente, acaba coincidindo que é da região mais periférica do nosso município. E a cada ano a gente percebe a maior dificuldade para interpretar textos, escrever uma carta, um ofício. Então isso dificulta bastante, né, o trabalho. Então até a gente vem fazendo um trabalho para melhorar isso. Há grupos de estudo, a gente contrata professores também, inclusive alguns são da própria rede, da rede regular. E aos sábados eles têm aulas de reforço, né? Então, das matérias de química, biologia, matemática, física. Se ele teve alguma dificuldade naquele bimestre na escola, ele vai lá e participa do grupo de estudo para que ele consiga recuperar essa nota e também não ficar para trás no conhecimento junto aos demais. Vocês acompanham, então, como é que esse aluno está se saindo na escola regular? Sim, nós temos uma equipe pedagógica. Sim. Além do acompanhamento através de documentos, o boletim escolar, boletim de frequência, há um contato com todas as escolas. Então, sempre na medida do possível, a escola informa ao Instituto as dificuldades e o Instituto também mantém essa linha de comunicação com a escola. Então, aquele aluno que tem alguma dificuldade, a gente tenta auxiliar. Porque geralmente a dificuldade não existe só na escola. Né? Uma dificuldade acaba sendo gerada, por exemplo, no núcleo familiar, e isso acaba repercutindo na empresa, né? Dentro do instituto e na escola também. Isso é muito bom. Vocês buscam compreender, então, e olhar para esse aluno de uma forma global. Sim, porque nós temos dentro da instituição psicólogos, né? Assistentes sociais, e esse acompanhamento ele é feito integralmente. Porque normalmente, e isso às vezes é um problema da própria escola, né? A dificuldade da escola, a escola às vezes só pensa no aluno a partir das suas dificuldades acadêmicas, né? E essas dificuldades elas são bem mais amplas, né? A sua origem é muito mais complexa. Com certeza. Né? Com certeza. Não dá para analisar só, ele está com dificuldade em tal matéria porque não teve conhecimento suficiente para progredir nessa matéria. Na verdade, não é bem assim. A gente precisa analisar o todo. O que está acontecendo realmente em casa, por exemplo. Né? Precisa ser feita essa análise, com certeza.
Qual que é o nível de empregabilidade das pessoas que participam do programa? Os aprendizes, enquanto estão no Instituto, 100%. Todos eles são encaminhados para alguma vaga em alguma empresa conveniada. Após o término do programa de aprendizagem, a gente tem um levantamento de que 70% deles já permanecem na própria empresa. Os demais acabam se colocando ou através de algum contato que foi feito na própria empresa onde ele fazia a prática da aprendizagem, né? Ou através de um outro projeto que a gente tem no Instituto, que muitas empresas elas gostam de contratar ex-aprendizes, porque elas conhecem o perfil deles. Então, já tiveram uma experiência, né? Então tem um outro projeto onde a gente mantém um banco de currículos daqueles que saíram e quando as empresas entram em contato, a gente encaminha esses adolescentes para participarem das entrevistas. Então, assim, 70% já é certo que permanece na mesma empresa. E os demais acabam sendo colocados muito, muito rápido. Até foi interessante, alguns meses atrás, uma empresa entrou em contato que ela tinha algumas vagas e ela gostaria de beneficiar os ex-aprendizes, né? E nós não tínhamos nenhum para encaminhar, porque dos 6 meses restantes, remanescentes, né, todos já tinham sido colocados, então não teve quem indicar nesse momento. Isso é uma falta boa, né? É uma falta boa. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Voltamos a falar com Fábio do Amaral Sanches sobre o Instituto Formar. Fábio, a guardinha, a antiga guardinha, como era conhecida, né, estava muito relacionada à figura dos meninos. E hoje as meninas também podem participar? Com certeza. Hoje, na verdade, o número de meninas que se interessam até para participar, em alguns momentos, é maior do que dos próprios meninos. Desde 1977, as meninas já podiam fazer parte da Guarda Mirim na época, e hoje, com certeza, né, participam de todas as atividades normalmente, não há nenhuma diferenciação em relação a isso. É que às vezes as pessoas ainda ficam com a imagem, né, dos anos 60, né, em que havia essa divisão, né? Menina aqui não é lugar de menina, é só menino que é para participar. É verdade. Né? Que era, na verdade, uma concepção até de trabalho, né, de profissão. Quer dizer, a menina era para os trabalhos domésticos, né, costurar, cozinhar, e os meninos, sim, iam para um outro tipo de trabalho. E isso acabou ficando arraigado na memória das pessoas. É verdade. Esse não é assim, um dos motivos principais, mas é uma das mudanças culturais, inclusive, que levou a diretoria do Instituto, junto com uma equipe que elaborou um estudo sobre isso, a fazer a alteração da denominação da instituição. Toda essa mudança cultural, quando a instituição nasceu em 1962, e aí ela começou a funcionar em 1966, ela nasceu como Guarda Mirim. Era uma instituição ligada à guarda da época, né? Depois chamada de Guarda Civil. Parece ainda que tem um resquício aí, né? Da época aí do golpe militar. Exatamente. Então, uma das principais mudanças em relação a essa mudança cultural, né? Que apesar de ter toda uma tradição, né? Esse nome ser muito forte na cidade, né? A finalidade continua sendo a mesma, dar oportunidades para esses adolescentes e jovens. O meio de trabalho ele mudou, daquela época para agora ele mudou bastante. Hoje a metodologia usada é a aprendizagem profissional. Então, através da formação profissional, esse jovem é inserido nesse mundo do trabalho.
E naquela época era um pouquinho diferenciado. Ele tinha um trabalho mais voltado para assistencialismo, né? Inclusive atuavam no trânsito, né? Como agentes de trânsito mesmo. Naquela época, a gente tem algumas fotos até da época que mostram o trabalho no semáforo, que o semáforo ele tinha uma operação manual, né? Não era eletrônica como é hoje. Então, os guardas da época faziam esse trabalho. Então, isso acabou ainda, como a senhora disse, causa alguma confusão, né? Ah, é guarda, mas tem alguma ligação com a polícia, com a Guarda Civil? Inclusive com o trabalho, né? O que ele vai fazer exatamente, né? Exatamente. Onde ele vai atuar? Algumas empresas, inclusive, ligavam para a gente, eu queria contratar um guarda-mirim para atuar aqui na área de segurança patrimonial da empresa, e a gente tinha que explicar que, na verdade, esse não é o papel não é o trabalho, né? do aprendiz. Mas ainda existe o uniforme. Existe o uniforme. Hoje ele é um uniforme social, né, que não lembra em nada. Aquele antigo. Um uniforme como era parecido com uma farda antigamente. Isso. Hoje é um uniforme social adequado ao ambiente educacional e também ao ambiente empresarial. Desde os anos 60, quais as principais transformações que o trabalho sofreu? Além dessa questão do ambiente de trabalho, né, antigamente o trabalho era feito na rua, com o trânsito, então também tinha a questão de olhar carros, a gente tem isso inclusive no nosso histórico, no site, né? O ambiente mudou completamente, hoje o trabalho tem que ser interno, né? Tem que ser dentro das empresas, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente próspero, né? Que permita essa questão de desenvolvimento desse aprendiz. E a função também, né? Não é porque é um adolescente, ele está aprendendo, que ele tem que ficar durante os 2 anos não menosprezando a função, né? Mas por exemplo, só entregando correspondência dentro da empresa. Ele tem um potencial muito grande. O potencial criativo desses adolescentes que estão ingressando hoje assim, o que eles dominam de informática, o que a gente leva tempo para aprender, né? Eles já nascem praticamente já incluídos nesse mundo digital. E a criatividade deles também é muito grande. Então, se a empresa sabe utilizar desse potencial, ela tem um profissional já a partir de 16 anos ali que ela pode investir, né? Ele já vai estar dentro da cultura da empresa. Quando ele termina esse contrato de aprendizagem, ele já está adequado para exercer a função dentro daquela empresa. Está pronto, né, para o trabalho. Né? Exatamente. E esse é um período, então, aí importante, né? Inclusive a ideia do aprendiz, né? Porque aprendiz, antes as pessoas pensavam, é aquele que tem muita necessidade, é uma carência e vai aprender um trabalho mais manual. Tá? Essa ideia também, ela já se transformou, né? Com certeza. Essa ideia de que, porque ele está aprendendo, que ele tem que fazer um trabalho que seja mais operacional ali, isso aí já tá ultrapassado. Né? Hoje o aprendiz ele está ali, eles operam sistemas dentro das empresas complexos, né? Eles têm capacidade para isso. Se a empresa der essa oportunidade de aprender, lógico que como qualquer profissional, até mesmo quem sai da universidade, né? Quando ele chega para aprender uma nova função, ele tem que ter alguém que acompanhe. Né? Então, se a empresa der essa oportunidade e colocar alguém que acompanhe ali no início, ele vai deslanchar e a empresa vai ter muito bom resultado com isso aí futuramente. A sociedade brasileira ainda é muito conservadora e ela sempre acredita que todo mundo precisa ter um diploma universitário e que só esse diploma universitário garante a ela um espaço, um lugar. Então, às vezes, essas profissões técnicas acabam sendo relegadas. Né? Mas parece que hoje há um movimento na valorização, inclusive salarial, dessa profissão técnica, né? Que necessariamente a pessoa não precisa passar pela universidade. Com certeza. E a gente sente essa valorização mesmo na inserção desses aprendizes no mundo do trabalho. E a todo momento a gente realmente vê nas matérias do jornal as empresas, né, solicitando para que as pessoas vão até os cursos técnicos, né, não necessariamente já seguir do ensino médio para a universidade. Esse caminho do curso técnico, com certeza, ele vai trazer experiência, né, e vai inclusive ajudar a decidir será que realmente essa é a área que eu gostaria de atuar. Então, sem dúvida alguma, o melhor caminho para entrar hoje no mundo do trabalho é através da aprendizagem e do curso técnico. Não tem Ao longo de todos esses anos, vocês têm uma ideia de quantas pessoas passaram pelo Instituto Formar? Oficialmente, mais de 7 mil.
né? Hoje nós temos a matrícula em torno de 6.600, porém o Instituto Formar também atende através da banda musical. Tá? Ah, tá. Bem lembrado, a banda. A banda musical que continua, que é um projeto muito valoroso e que realmente é uma outra porta de entrada no Instituto. Então, quem tem interesse em aprender música, e nós temos muitos jovens hoje que têm esse interesse, até por conta das orquestras que eles formam dentro das igrejas, né, as escolas de música que nós temos em Piracicaba. Então tem muita gente interessada e a banda ela também teve essa porta de entrada e só pela banda já passaram em torno de 500 nos últimos... Quantas pessoas compõem a banda? Hoje são em torno de 90 adolescentes que compõem a banda. Na banda o procedimento é um pouquinho diferente, eles podem ingressar com 12 anos. Ah, tá. Com 12 anos, que é um projeto socioeducativo, onde eles vão lá só para aprender a música e praticar a música. Então ele recebe o instrumento, tem lá os maestros, professores gabaritados também para estar ensinando a música. Então ele aprende não só a parte prática, mas também a parte teórica, que é muito importante. Sim. Então a leitura de partituras, né? E depois muitos acabam seguindo também essa profissão muito bonita que é a área da música, né? E vagas para a banda, como é que é? É anual? As vagas são anualmente? Como é que é? É aberto geralmente no início do ano. Tá. Então para o ano que vem provavelmente vai ser aberta inscrição para os nascidos em 2001 e 2002. Sim. Geralmente essa faixa etária que pode entrar na banda musical. As vagas, então, que são abertas agora até setembro, é para o pessoal iniciar o ano que vem? Iniciar no ano que vem. Eles participam do processo esse ano e iniciam já no início de 2014. Então essas 200 vagas são para o próximo ano? 250 vagas, 250 vagas para o próximo ano. Tá. Exatamente. Vamos lembrar, então, que elas ficam abertas até o dia 6 de setembro. É só comparecer o responsável legal ou o adolescente, não precisa apresentar nenhum documento nesse momento. Na rua Gonçalves Dias, 721, bem ao lado do terminal do Piracicamirim, praticamente o mesmo terreno. O telefone é o 3437-8888 e fazer a retirada da senha. Então, até o dia 6 de julho, de segunda a sexta, das 8h30 às 4h30. Aí eles vão preencher uma ficha, né? Vão participar do agendamento, do cadastramento. Sim. E aí, assim que retira essa senha, ele já vai saber qual é a data e o horário que ele deve voltar lá, para que não tenha fila, né? Como é um número grande de interessados, para não causar nenhum tumulto lá no dia do cadastramento. E daí as aulas são realizadas na própria sede? As aulas são na própria sede, nesse endereço que eu informei. É um lugar bem próximo ali, né, ao terminal, que facilita para todo mundo aí que necessita da condução, né? Com certeza, é um local de fácil acesso, bem no meio da comunidade mesmo, e bem ao lado do terminal do Piracicamirim. Você, como alguém que participou desse processo todo, como é que você diria, o que você diria para as pessoas? Como é que foi sua trajetória aí? Como é que você diria para incentivá-los a participar do processo? Eu e também grande parte da nossa equipe lá hoje, não só da diretoria, mas também do corpo de funcionários, né, que tivemos a oportunidade de ingressar na instituição. Eu diria que, na verdade, eu não consigo pensar hoje a minha vida de outra forma se não tivesse ingressado. Não teria a mínima ideia de como é que teria surgido, porque tudo que eu conquistei hoje foi através da possibilidade de ter entrado na instituição em 1999. Todos os contatos que eu fiz, a trajetória, inclusive acadêmica, foi graças aos Você contatos... Você formou administração de empresas, né? Só me dizendo. Sim. Na verdade, eu entrei na instituição, acabei ficando na administração e depois tive a oportunidade também de cursar a faculdade de administração. E agora vai começar direito, né? Agora vamos começar uma outra faculdade. Acho que a grande importância justamente do Instituto é não só inserir esse jovem no mercado de trabalho, mas também mostrar o valor do estudo, né? O quanto é importante estudar. Com certeza. Isso é um ponto muito positivo que existe na lei, né? Isso aí está na Lei Federal 2027, que é a questão da concomitância, né? Ele tem que continuar na escola regular, inclusive é um dos critérios, porque se ele abandona a escola regular, ele tem que deixar o programa de aprendizagem também. Por lei, é obrigatório que seja dessa forma. Então, isso é o que diferencia esse trabalho que é formal, né, tem registro em carteira, é um contrato especial de trabalho, daquele trabalho informal,
né? Aquele trabalho onde ele não tem os direitos e que muitas vezes acaba tendo que abandonar a escola porque ficou demais no trabalho, porque está cansado, né? Isso é o que diferencia o programa de aprendizagem do trabalho informal, que infelizmente muitos adolescentes acabam tendo que fazer opção, né? nesse meio também. Bom, nós ficamos por aqui com o Fábio, agradecendo aí a presença, convidando aí os jovens a participarem aí do Instituto Formar, conhecer melhor o trabalho e valorizar aí o que o pessoal está fazendo. Obrigada aí, Fábio. E voltaremos na próxima semana com mais um Pensando Educação.